Teremos agora a primeira palestra da manhã, Programa de Concessões no Rio Grande do Sul. Para presidir a mesa, convidamos o diretor do DAIR-RS, Luciano Faustino. Para secretariar a mesa, Bibiana Cardoso Fogaça, também do DAIR-RS. E para ministrar a palestra, convidamos Rafael Ramos, da Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul. Bom dia. O Rafael Ramos, ele é graduado em Administração em Empresas, especialista em Auditoria Fiscal e Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem MBA em Concessões e PPPs da Fundação Escola de Sociologia e Política Pública de São Paulo, em parceria com a London School Economics. É analista de Planejamento, Orçamento e Gestão. Atuou junto ao Departamento de Captação de Recursos com projetos de infraestrutura nos financiamentos do Banco Mundial e BNDES. Coordenou a Divisão de Estudos de Viabilidade Econômica de Projetos na CEPLAG. É conselheiro de administração da EGR, diretor da Universidade Executiva de Concessões e PPPs desde janeiro de 2017. Boa palestra, Rafael. Bom dia a todos. Agradecer aqui a organização do evento, o diretor-geral Faustino também aqui, a engenheira Lia, que está organizando todo o evento. Achei muito legal aqui, a disposição das estruturas físicas, está muito bonito. Bom, a gente veio falar um pouquinho aqui, representando o secretário Leonardo Busato, que agora está como secretário da Fazenda. E a ideia é trazer aqui os nossos projetos, os projetos que a gente está trabalhando e que a gente vem estruturando. Antes de começar, acho que tinha que fazer um pouquinho de contextualização, tem gente de fora aqui, talvez não vai entender o que é EGR. Então, a gente precisa trazer que o Rio Grande do Sul tinha concessões lá na década de 90, e esses contratos eram contratos de 15 anos. Eles venceram em 2012 e, na época, o governo, naquela ocasião, criou a Empresa Gaúcha de Rodovias. Então, hoje, a EGR tem 746 quilômetros, que está sendo administrada pela empresa. 200 quilômetros a gente já passou agora para a iniciativa privada, que eu vou falar um pouco da RSC 287. Então, o que a gente entende, naquela época, foi um modelo que foi criado, e aí aqui não vou entrar no mérito, são decisões políticas, que têm as suas legitimidades. Então, na época, criaram a empresa. É um modelo um pouco diferente das concessões. A empresa tem alguns subsídios como isenções. Hoje a gente tem 120 mil isenções. Então, é um modelo que é um pouco diferente das concessões que a gente vem trabalhando. Um modelo também que não tem reajuste anual. Então, assim, tem vários problemas, que a gente entende que uma empresa pública não deve estar tocando concessões. Então, a gente entende que o governo atual, o governo Eduardo Leite, tinha a missão de terminar, extinguir a EGR, e com esses projetos que a gente está trabalhando. Então, agora eu vou passar... deixa eu pegar aqui, eu posso passar aqui, Então, assim, eu vou falar um pouquinho também do pipeline de projetos, o pipeline de projetos que a gente está trabalhando, e aí vão pegar concessões e PPPs, todos os projetos. Eu vou passar um pouquinho, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo, o que a gente fez e o que a gente vai fazer ainda até o final do ano. Falar um pouco da RSC 287, que foi o projeto que está em execução. A concessão de 1.131 quilômetros, a gente tem o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3, as premissas da modelagem, edital e contrato. Então, a gente tem que falar um pouquinho de premissa de modelagem, edital e contrato,
para que vocês possam entender como é que é o nosso programa, né? Qual é a lógica e como é que a gente está trabalhando os projetos. Bom, o nosso pipeline de projetos, então, assim, de concessões PPPs, a gente está trabalhando hoje com 10 projetos, né? Então, a estruturação de vários projetos se iniciou em 2017, né? Então, desde 2015 foi estruturada a unidade de concessões PPPs e a gente começou a estruturar. Então, tem rodovias, zoológico, né? O presídio, rodoviária, Cais Mauá, parques, aeroportos e ativos imobiliários, né? Então, desses projetos, a gente já tem 3 concessões leiloadas, que são, a primeira, a gente tem a 287, né, um investimento de 2,7 bilhões, o leilão foi realizado em dezembro de 2020, a vencedora foi a Sacir, né? Temos também o bloco 3 de rodovias, que foi leiloado agora, nesse ano, né, em fevereiro, a vencedora foi o consórcio Integrasul, que temos a Bertoli Silva e a Grecor Participações, né? Então é um consórcio com 2 empresas. Temos também a PPP da Corsan, foi leiloada em novembro, né? Então tivemos a AGEA como vencedora. Então esses projetos já estão em andamento. Temos mais 4 editais publicados, o bloco 2, com leilão agora no dia 1º de setembro, né? Eu vou falar depois um pouco do bloco 2. Os parques estaduais, temos o Caracol e Tainhas também, teremos agora no dia 11 de agosto, hoje, né? Hoje é o leilão, está acontecendo. O Parque Estadual do Turvo, que é no dia 31/8, e a PPP Prisional, né? Teremos um leilão no dia 15/9. Então, assim, dos projetos que a gente iniciou no início do governo, praticamente entregamos todos, né? Temos ainda mais o Jardim Botânico, previsto para publicar agora no 2º semestre, e o Cais Mauá publica, acho que agora até a semana que vem, né? Então a gente estaria aí cumprindo, né, assim, a gama de projetos e entregando tudo que foi planejado, né, no início do governo. Bom, a situação atual, né, das concessões e aí os trechos que a gente estudou, né, então engloba os 1.131 quilômetros, que eu vou falar depois, e os trechos da 287 também. Então, assim, 12% dos trechos são duplicados, né? Então a gente vê que a gente tem uma carência de infraestrutura, né? A gente precisa melhorar essa infraestrutura para ter desenvolvimento econômico, né, para ter também a questão de transporte, de desenvolvimento criação de empregos, né? 25% das rodovias elas estão no nível de serviço D ou E. Isso é muito ruim, né? Por que é muito ruim? Porque quando a gente vai fazer a modelagem econômico-financeira, a gente já tem uma necessidade de duplicação no início da concessão. O que isso impacta, né? Isso impacta que a tarifa vai onerar a tarifa, né? Quanto mais duplicação no início da concessão, a gente tem dificuldade na tarifa, né? Então, esse é um trade-off que nós temos nas nossas modelagens, né? Um outro trade-off que a gente tem nas nossas modelagens também é o VDM, né? A gente não tem o VDM de rodovias federais. Então, assim, a gente tem VDM menor e necessidade de investimento maior. O nosso projeto, com certeza, vai ser menos atrativo do que um projeto do governo federal ou de São Paulo. Então, para a gente modelar o projeto, a gente tem que conseguir casar, né, as necessidades de investimentos e não onerar demais a tarifa. Essa que é a mágica da estruturação, né? Temos 88%, né, de sem acostamento ou acostamento com largura menor do que estabelecido na norma, né? Então isso é muito ruim para a segurança da rodovia, né? Só lembrando aqui no bloco 3, que a gente está falando aqui, que é no trecho acima de Flores da Cunha, na 122, a gente tem um problema que hoje os caminhões para transitar num certo trecho, eles precisam de uma autorização do DAER, né? Então, por quê? Porque não tem acostamento, ou o acostamento está com a largura, ou não tem acostamento, ou a largura da faixa está inadequada, né? Então, caminhões maiores, para transitar, tem que ter uma autorização. Isso é um dos problemas que a gente vai atacar no projeto. Bom, a concessão da 287, né?
Resumindo aqui, é um contrato de 30 anos, 2,7 bilhões, 204 quilômetros, né, de Itabaí a Santa Maria. A meta é 100% de duplicação, né, o leilão foi realizado em dezembro de 2020, na B3, contrato assinado em julho de 2021. A gente está em fase final agora das entregas dos trabalhos iniciais, né, até tem a colega aqui, Maria Cristina, que está com a gente aqui, que é a coordenadora da fiscalização, né, que era da minha equipe, acabou assumindo agora uma nova atividade, né, perdi eu, mas ganhou o Estado, né, que é uma pessoa competente aí, tocando as concessões, a fiscalização. Também aqui temos as praças de pedágio, né, então, a assunção da rodovia foi no dia 30 de agosto, né, o projeto prevê 5 praças de pedágios, temos um TCP único, né, de 40,9 quilômetros. O que é o TCP único? Né? O trecho de cobertura da praça. Então, a distância entre as praças é calculado 40,9 quilômetros. Né? Então, isso você consegue ter tarifas iguais em todas as praças. Né? Então, caso a gente vá antecipar alguma obra, vai impactar em todas as praças. Né? Então, isso é um pouco diferente quando se tem o TCP variável. Né? O cronograma da duplicação, né? Vocês podem perceber ali no início, a gente tem os trechos urbanos, né, que estão em amarelo e laranja. A gente tem uns pedacinhos ali divididos, né? Então, no início da concessão. Depois, os trechos rurais, que são nos anos 6, 8 e 9. Né? Temos também os trechos que ficam mais para o segundo ciclo da concessão. Né? A gente acabou dividindo isso. No momento que esse projeto ele foi estruturado em 2017, o governo passado acabou não botando o projeto na rua. O governo atual entrou, né, em 2019, a gente foi fazer consulta pública e audiência pública. Então, para fazer isso, a gente teve que atualizar a tabela de custos, né, e a tarifa que a gente iniciou o projeto era uma tarifa de R$ 5,93, ela passou para R$ 7,37. Né, então, é aquela questão, a gente tinha um projeto inicial com R$ 5,93, uma tabela de maio de 17, duplicando a rodovia integralmente até o ano 11. Quando a gente atualiza a tabela para maio de 2019, a gente teve que alterar um pouco o cronograma de obras. Né? Tinham algumas obras que estavam lá mais no ano 11, que o nível de serviço dela atingiria para a duplicação lá pelo ano 18, 19. Né? Foi o que a gente fez, a gente acabou alterando esse ciclo de investimentos para não ter um impacto na tarifa. Né? Então, eu vou mostrar aqui depois o ciclo de investimento. Então, assim, um ciclo bem definido. Né? Temos lá no ano 1 os trabalhos iniciais, do ano 3 ao ano 9 é o primeiro ciclo de investimento. A gente está falando de 1,3 bilhão de investimento, né? Um investimento bem considerável. A partir do momento que a gente atualizou a tabela de preços, a gente jogou aqueles investimentos que estavam até o ano 11, até do ano 19 ao 21. Né? Então, a gente costuma brincar, né? Se eu tivesse uma bola de cristal, a gente teria colocado todas as obras no ano 11 e deixado a tarifa chegar a R$10. Né? Tivemos 54% de desconto. Estaríamos hoje com uma tarifa de R$5, totalmente aceitável, e o projeto duplicando 100% até o ano 11. Mas a nossa decisão foi como é que a gente vai enfrentar um projeto com uma tarifa próxima de R$10, sendo que um trecho de 200 quilômetros com 5 praças. Né? Na época, a gente entendeu que seria melhor fazer essa divisão, né, e fazer um segundo ciclo de investimento. O primeiro ciclo de investimento ele está coberto pelo financiamento. O segundo ciclo, já com a receita da concessionária, ela consegue fazer esse investimento e não há necessidade de um novo financiamento. Bom,
agora já entrando na concessão dos 1.131 quilômetros, né, a gente fez a 287, então licitamos em 2020. Em 2019 a gente assinou um contrato com o Banco Mundial, com o BNDES, para fazer o estudo desses 1.131 quilômetros, né? Então, tem trechos do DAER, da EGR, do DENIT também. A gente acabou incluindo alguns trechos federais na concessão. A maioria dos trechos são pista simples, né? 65% dos trechos pedagiados. Então, a gente tem ali, ó, EGR, a gente tem 65%, são 741 quilômetros. O DAER, 370 quilômetros, né? E o DENIT, 19 quilômetros. A gente, essa questão de ter trechos federais, a gente acabou colocando porque fazia sentido colocar os trechos federais na malha, porque traria algum gargalo se a gente não colocasse esses trechos, né? Então, na nossa visão, é mais interessante incluir esses trechos, né? E ter toda essa questão de estadualização, que já foi superada, né? Então, num primeiro momento, a gente ia estadualizar, fazer, o retorno desses, né, esses trechos para o Estado. Só que agora, né, nas últimas conversas que a gente teve com o Minfra, ficou definido que era melhor fazer um convênio de delegação e não transferirmos definitivamente, né, os trechos para o Estado, né? Então, a gente teve várias discussões. Então, aqui o DENIT é contra, a Polícia Rodoviária Federal é contra, porque está perdendo trecho. Então, a gente conseguiu fazer um convênio de delegação que está próximo de ser assinado, né? A gente tinha uma portaria que regulamentava esses convênios com os estados, e a gente tinha uma limitação de 25 anos, né, para assinar um convênio de delegação. O que a gente conseguiu fazer? A gente assina um convênio de 25 anos, prorrogável por mais 5 anos automaticamente. Então, esses trechos federais ficarão com o Estado por 30 anos, que é o prazo do contrato, né? O contrato é de 30 anos, até acabar a concessão, né? Então, assim, esses trechos não vão ser passados para o Estado definitivamente. No início do processo, lá em 2017, isso seria, né, uma premissa, né? Então, a gente fez toda a função, aprovar a lei autorizativa, tem que ter o inventário da rodovia, tem que ter uma declaração do governador dizendo que ele aceita receber o trecho com ônus, né? Então, a gente fez tudo isso. Acabou que agora, nos últimos 2 meses, né, até porque temos trechos em Minas, temos trechos em Mato Grosso do Sul também com a mesma situação, e ficou definido que era melhor alterar uma portaria do DENIT, né, uma portaria antiga que regulamentava esses convênios, e fazer esse convênio de delegação casado, né, com o prazo da concessão, para não ter risco jurídico, né? A gente não imagina, a gente vai fazer uma concessão de 30 anos e tem um convênio de delegação por 25 anos. Fica 5 anos fora da concessão. Se a gente for ver assim, não seria um risco para que não tivessem interessados, porque todos esses investimentos nas rodovias federais é no início da concessão, então o parceiro privado teria tempo para amortizar, né, esses investimentos no início da concessão, e lá no ano 25 se resolveria. Então, a gente entendeu que fazer essa alteração, tendo 5 anos automáticos garantidos dentro do convênio de delegação, é mais seguro para todo mundo, né? E aí, depois que acabar a concessão, se vê se vai renovar ou não vai renovar, ou se o trecho vai voltar para o Estado ou não vai, né? Então, isso é uma forma de dar mais segurança jurídica. Bom, então, os trechos aqui a gente tem, né, essa configuração. A gente consegue ver ali em verde está 287, né? O bloco 2 é em azul. Temos também ali o bloco 1 em laranja, e em rosa ali mais do lado temos o bloco 1. Né? Então, vocês conseguem perceber que para a concessão é isso.
São isso. É isso que tem o Estado para concessão, 1.400 quilômetros. Não tem mais concessão do que isso. Não tem mais viabilidade. Então, assim, sempre o DAER vai ser importante, Faustino, né? Porque o DAER hoje tem, se eu não me engano, são 7.000 quilômetros de rodovias pavimentadas e 3.000 de não pavimentadas. Se pegar a média, tá? A média de orçamento, pode pegar, dá 300 milhões ano. Tá? A gente tem anos que são atípicos, esse ano é atípico, né? Porque tiveram as privatizações, tiveram outros anos atípicos também, mas se você pegar a média dos últimos 30 anos, o orçamento do DAER é 300 milhões e executa de 50% a 60%. Por que executa? Vários motivos. A empresa quebrou, a empresa não está conseguindo executar, não tem dinheiro, não tem orçamento. São mil motivos, né? A gente sabe que na execução de obra pública tem todas essas questões, questão ambiental, licenciamento. Então, assim, importante dizer que, ainda assim, o papel do DAER é importantíssimo, né? E aqui a gente tem aqui colegas aqui que eu conheço, capacitados, né? E a gente acredita, eu acredito muito no servidor público, né? Então, assim, o problema não é o servidor público. A minha equipe 100% é servidor público, e a gente está fazendo todos esses projetos, né? Então, o que a gente precisa ter é o servidor capacitado, bem remunerado, né? Então, que funciona, né? A estrutura tem que dar condições para o servidor trabalhar. Então, assim, resumindo, né, os 3 blocos, 1.131 quilômetros, 72% pista dupla ou tripla. O que é a pista tripla? É aquela faixa adicional depois da duplicação. Né, 800 quilômetros de acostamento, né, então, importante. 830 adequações em acesso. Bom, aqui a gente tem o bloco 3. Então, assim, por que eu comecei pelo bloco 3? O bloco 3 foi o que a gente conseguiu fechar o projeto primeiro, né, politicamente e tecnicamente. A gente entende que esse projeto, a gente conseguiu fazer ele primeiro do que o bloco 2 e o bloco 1. Né? Então, conseguimos aí, foi o leilão em abril, né, homologado em maio, e a próxima etapa agora é a assinatura do contrato. Quando é que esse contrato vai ser assinado? A gente tem agora toda a fase prévia de assinatura de contrato, né? São 120 dias úteis após a homologação, até 120 dias úteis. Então, até o dia 7 de novembro, a concessionária tem que entregar todos os pré-requisitos. A constituição da sociedade de propósito específico é um dos requisitos. A constituição das garantias, né? Temos também seguros, então a integralização de capital social. Então, tudo isso acontece nesse período. E a partir do dia 7 de novembro, se a empresa entregar, ela pode entregar em setembro, ela pode entregar em outubro, né? E quando ela entregar, o Estado assina o contrato. Né? Então, são 271 quilômetros, 116,4 quilômetros de duplicações, 59,96 quilômetros de terceiras faixas. Investimento previsto de 2,2 bilhões em 7 anos, né? E 3,4 bilhões em 30 anos. Bom, aqui está meio pequeno assim, mas é mais para a gente entender como é que fica como é que é o atual e como é que vai ficar, né? A gente consegue perceber ali que aqui no trecho de serra, Caxias, ali São Vedelino, toda aquela região da serra aqui de Garibaldi vai ser duplicado, né? Temos um trecho também até que vai triplicar, né, que é o trecho lá da 240 em Charlau. Eu não sei se eu consigo apontar aqui, mas tem a luzinha aqui? Não? Tá, então não dá para apontar. Mas assim, então a gente tem ali um trecho inicial da 240 ali no número 3, bem embaixo, tá? Que vai triplicar. No número 23, entre Caxias e Farroupilha, também vai triplicar, e tem um pedacinho ali em Bento, no 32, ali em Garibaldi, mais ou menos onde a gente está aqui, mais ou menos, na 470, que vai triplicar também. Então, assim, vai dar uma boa mudada na cara, né, das rodovias. Aqui a gente vai ter um investimento bem considerável, que eu acho que isso aí vai trazer desenvolvimento econômico importante para a região.
Aqui é a lógica, né, dos investimentos do bloco 3. Os trabalhos iniciais, lá no início, né, sinalização, recuperação emergencial e demais investimentos, né, para deixar a rodovia em condições. Depois vem a recuperação, né, recuperação do ano 2 ao ano 5. Então, assim, é um investimento considerável. Depois vem a manutenção, que ela vai do ano 6 até o final da concessão, né? As obras de ampliação obrigatórias, elas estão ali entre o ano 3 e 7, né? Então, ano 3, começar a duplicação, tem toda a questão ambiental, licenciamento, não antes, né? Então, às vezes a gente escuta assim o prefeito, pô, mas por que não duplica no ano 1 ou no ano 2? Não, é impossível, né, duplicar antes do ano 3. Então, a gente tem essa folga toda do projeto para iniciar a duplicação lá no ano 3. Bom, aqui a gente consegue ver os investimentos, né, e a gente consegue ver assim, esse bloco 3, a gente teve uma interação muito grande aqui com o pessoal da Serra, tá? E aí a gente fala aqui em Cored, a gente fala no pessoal das associações comerciais, né? A gente fez várias reuniões, né? Acho que a Cris vai lembrar, acho que a gente veio aqui, eu vim mais de 10 vezes a Caxias e Bento. Então, assim, a gente entende que o projeto foi melhorado. Projeto ideal não existe, é fantasia, dizer que a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer, né? Mas a gente entende que a gente chegou assim, num ponto que não tem como melhorar, né? Aquela dissertação lá, que chegou um ponto que não tem mais o que fazer, vamos entregar, é assim mesmo, senão a gente não vai fazer o projeto, né? Então, a gente consegue ver ali, ó, o ano 4, que é o ano mais pesado, né? A gente está falando em 452 milhões. Então, assim, olha o desafio de engenharia, né? Do ano 3 ao ano 7. É um grande desafio fazer essas obras, né? Num trecho de serra, aqui eu estou falando mais aqui na parte de cima, onde a gente está. Tem as duplicações, então, são 120 quilômetros divididos aí no ano 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, a concessionária ela é obrigada a fazer esses investimentos, né? Se não fizer, ela vai ser penalizada. Depois eu vou explicar como é que funciona a penalização de contrato. Tá? Bom, aqui também, na parte aqui do lado dos investimentos, né, a gente consegue ver que a recuperação e a manutenção ela é muito importante. Olha só o valor que dá quase 1 bi e 300, né, 1 bi e 300 de manutenção e recuperação contra 1 bi e 700 de ampliação. Né? Então, é quase o mesmo valor de manutenção e recuperação do que a ampliação. Né? Então, para a gente ver que manter a rodovia é outro desafio. Né? Então, você não está pagando só a ampliação, não, está pagando a manutenção desses 30 anos, que é o grande desafio também. Bom, aqui é um resumo, né? Eu acho que os investimentos e melhorias que a gente acabou incluindo no projeto, e aí temos aqui 2,02 km de correção de traçados, 1,8 km de faixa adicional unilateral, 10 km de ciclovias, isso é uma inovação. Não existe no Brasil nenhuma concessão com ciclovia no projeto. Né? Então, a gente incluiu uma ciclovia entre Farroupilha e Caxias. Né? Então, isso foi um pedido muito forte na audiência pública, consulta pública. Né? E a gente tentou... É uma inovação, vai ser o primeiro projeto no Brasil aí com 10 quilômetros de ciclovia, que a concessionária vai ter que plantar e manter. Né? 138,2 quilômetros de acostamentos, a gente tem aí 42 mil metros de novas órbits de artes especiais, 105 novas interseções, 45 passarelas, 5 bases de sistema operacional, a gente tem uma parada para caminhoneiro, né? É uma questão agora que está sendo regulamentada no Brasil, vem de uns 2 anos para cá, a concessionária é obrigada a botar um ponto de parada de caminhoneiro, 3 áreas de escape, né? A gente também incluiu isso na consulta pública, e 10 pontos de passagem de fauna. Esse pedido de passagem de fauna aí foi algo que também foi
demandado na consulta pública. A gente tinha até uma questão do Ministério Público cobrando isso, né? Até creio que a EGR tem um estudo sobre isso, acho que o DAER também, eu não sei se tem, sobre o ponto de passagem de fauna. A gente acabou incluindo no projeto, achando que era algo que seria considerável e pertinente. Bom, aqui um pouquinho da projeção de tráfego, né? E aí lá no início eu falei, né, a gente não tem os VDMs do governo federal, né? Então, assim, a gente tem que rebolar. Temos necessidade de muito investimento e temos uma receita, né, uma projeção de tráfego menor do que os projetos federais. Então, assim, como é que a gente vai acomodar, né? Então, a gente consegue ver que o nosso CAGR, que é o crescimento, ele está em 2,23 ao ano, é um crescimento conservador, né, que é basicamente o PIB, né? Você botar a variação do PIB, se você pegar o boletim Focus, é isso aí, 2,5. Né? Então, a gente considera uma projeção de tráfego que ela é conservadora. Né? A gente consegue ver aqui a participação das praças de pedágio na receita. Né? A gente consegue ver embaixo ali, em azul forte, temos 33%. Essa é a praça de São Sebastião do Caí. Né? Depois eu vou falar um pouquinho de praça mais para frente. A segunda praça ali mais importante é a praça de Farroupilha, né? Aqui na Serra. E depois temos algumas outras praças ali. A praça que tem menos volume lá é a praça de IP, que está lá em cima, né? Serra, e a praça também de Flores da Cunha, ela tem um VDM considerado baixo também, né, em torno de uns 3.500 eixos equivalentes. Então, assim, ali no ano 2, a gente tem uma concessão, né, o VDM, aí é o VDM consolidado, 83.730 mil. Bom, aqui tem aí a projeção da receita, né, basicamente o que trouxe no outro slide, só que aqui também entra a receita acessória. Né? Depois eu vou falar um pouquinho também de receita acessória, como é que a gente calcula a receita acessória e como é que ela é feita na modelagem. Né? Aqui os resumos, a gente tem uma receita de 12 bi no projeto, né? 3,4 bi é de manutenção, né? e ampliação, 2,6 bi é operação e 3,2 bi seria o resultado da concessão. Né? Bom, aqui, 3 minutos? 3 minutos? Não, vou ter que acelerar demais agora. Olha só, não, tá, eu vou tentar passar rápido aqui. Então, aqui está o fluxo de caixa do projeto, né? A gente vê a exposição máxima de 1,2 bi no ano 7. A gente consegue ver ali no ano 16, 17, o projeto começa a sair debaixo d'água, que a gente fala, começa a ter rentabilidade para o acionista. Né? Então, basicamente isso. Aqui são as praças de pedágio, então a gente tem a praça de Capela de Santana, a praça de São Sebastião do Caí, que é a praça de Portão hoje, que ela vai ser alterada, né? Ela vai ser substituída pela praça de São Sebastião do Caí. Depois temos a Carlos Barbosa, Farroupilha e Flores da Cunha, que são os valores, parcela fixa. A gente, na realidade, assim, a 287, como tem um TCP único, ela tem uma forma de cálculo. Aqui, como a gente tem o TCP variável e temos pistas duplas, a pista dupla, nesse projeto, paga mais do que a pista simples. Né? Então, a gente teve que criar uma forma de equalizar, e aí a gente fez a tarifa fixa, uma forma de subsidiar as outras praças. Então, aqui estão as tarifas, né? Vou passar aqui um pouquinho rápido. O bloco 2, publicado edital dia 2 de junho, leilão dia 1º de setembro, né? 287 quilômetros de duplicação. O bloco 2 não tem nenhum trecho duplicado, é 0 duplicações, são 414 quilômetros sem nenhuma duplicação. A gente tem ali investimentos de 2,2 bilhões em 9 anos e 4,12 em 30 anos. Aqui a mesma frente de investimentos, só muda aqui do bloco 3, é que temos 2 ciclos de investimentos, ó, do ano 3 ao ano 9 e depois do ano 18 ao ano 9. Né? Então,
essa é um pouquinho da diferença. O bloco 1 a gente fez um ciclo de investimento só. Aqui estão, né, eu trouxe aqui os anos das duplicações, né, então a gente vê que duplica boa parte, né, tem um trecho da 129 que não duplica, a gente acabou incluindo 11 quilômetros de terceiras faixas, a 453 ali para Carlos Barbosa também ali tem um VDM mais baixo, não tem por que duplicar, né, então são esses trechos, acho que principais aqui que não duplica. Aqui nós temos os investimentos, né? Então 2 ciclos de investimentos, a gente consegue ver ali o primeiro ciclo, né? O ano mais desafiador é o ano 5, com 39 quilômetros de duplicação ano, né? Então no ano 5 teremos 39 quilômetros. Aqui também trouxe ali as obras de ampliação, são 2 bilhões, né? Recuperação e manutenção 1 bilhão e 400. Bom, aqui o resumo das obras, as melhorias, né, obrigatórias, aí tem duplicações, 283 quilômetros, faixa adicional 11 quilômetros, contornos, marginais, né, então isso aqui é o resumo também do que a gente fez na consulta pública, a gente alterou, a gente incluiu 500 milhões de investimento também, o bloco 3 foi 400, aqui foi 500 milhões. No bloco 2 a gente tem 4 praças existentes, então a gente tem 58% do tráfego conhecido, é melhor do que o bloco 3. O bloco 3 a gente só tinha 2 praças, Portão e Flores da Cunha, isso equivale a 6% da receita, do conhecimento da demanda, né? Então, assim, para quem está estudando, é melhor ter praça há mais tempo, que representa 58% da receita, porque dá uma segurança na elaboração de propostas. A 287 a gente tinha 60% da receita conhecida nas 2 praças existentes, né? Isso também dá uma segurança para quem vai fazer a proposta. Então aqui a gente tem o faturamento no ano 2, 266 milhões, né? Em 30 anos a receita de 12 milhões. O CAGR é parecido, 2,32, é conservador, né? A gente entende que a demanda não é problema no bloco 2, no bloco 3, não é o problema. Bom, aqui são as praças, né? A gente tem as praças existentes, que é Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Encantado e Casca, né? E Coxilha. Não, Casca não tem, desculpa, é Coxilha, Encantado, Cruzeiro do Sul e Boa Vista. Teremos mais 3 praças, que é a Casca, Nova Araçá e a Passo Fundo, né? Que são as tarifas. Vocês podem ver que as tarifas elas estão ali no limite, né? E a gente entende que para tudo que precisa ser feito, a gente não abriu mão de alguns investimentos e a tarifa tem que estar um pouco, né, tá no limite mesmo, mas não tem o que fazer, né? Precisamos, imagina, 414 quilômetros sem nenhuma duplicação, né, e necessidade de investimentos, a gente entendeu que seria melhor, né, tá com uma tarifa um pouco mais alta, mas também abarcar todos aqueles investimentos necessários. Aqui a gente não tem a tarifa fixa, né, então aqui a pista simples é 16 centavos, a pista duplicada é 21 centavos. Aqui só como local das pradas era mantido, né, e a pista de Coxilha ela é unidirecional, ela vai ser bidirecional. No primeiro ano ela fica unidirecional, no segundo ano ela vai virar bidirecional, né? Então o contrato possibilita a implantação do Free Flow também, né? O Free Flow é uma questão importante que está sendo debatida no Brasil. A gente não tem regulamentação ainda, mas a gente crê que no futuro próximo isso vai resolver vários problemas de concessões, né? Que eu acho que a praça de pedágio é o grande problema na concessão, quando a gente vai fazer as discussões públicas. Bom, aqui também eu trouxe um pouco o fluxo de caixa, então a gente percebe ali que o ano 9 é a exposição máxima, né, 1,1 bilhão. A gente consegue ver ali que no ano 16, 17 o projeto começa a ter rentabilidade, né, então é meio parecido ali com o bloco 3. Bom, o bloco 1, esse é o bloco que a gente não conseguiu botar na rua, né, e a gente está ainda estudando ele. Ele engloba várias rodovias, a 239, 474, 040, 115, 235, a 466, 020 e a 118. Né? Então, vocês podem perceber ali que tem engloba 40% da população do Rio Grande do Sul,
41,7% do PIB do Rio Grande do Sul, né? Então é uma região bem conurbada, né? A gente com forte conurbação, né? Então, o que acontece? Esse projeto a gente conseguiu debater bem na Serra, a gente venceu, conseguiu equalizar Canela, Nova Petrópolis, Gramado, São Francisco de Paula. A parte ali de Campo Bom, Parobé, Taquara também conseguimos equalizar obras e investimentos e tudo que tinha que ser feito politicamente, né? A 020 também, a região ali de Taquara, né, e Gravataí também a gente conseguiu vencer. A 040 a gente conseguiu vencer também a questão da Praça de Viamão, que hoje ela está no local que ela tem 50% de isenção de uma decisão judicial. Então a gente conseguiu transferir a Praça de Viamão para Capivari do Sul, né, e isso aí com consenso político, né, e técnico também. Só que a 118 a gente não conseguiu ter um consenso político, né? E aí a gente está numa fase agora de avaliação. Tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho o que foi feito na consulta pública. A gente acabou incluindo também 300 acréscimo no total ali deu milhões, né? 2 ciclos de investimento, né? Do ano 3 ao ano 8, depois lá no ano 17 até o ano 22. E aí o que a gente está fazendo agora, né? Assim, a gente está com a missão de verificar os cenários para 118, né? Então quando a gente abriu a consulta pública, a gente abriu a consulta pública com uma praça de pedágio perto de Alvorada, né? Na região ali de quase em Alvorada, né? Uma tarifa de 7,42 e a gente teve uma resistência, né? Tanto política como de comunidade, associações empresariais, né? Então, o que a gente pode fazer, né? A gente estudou 2 praças, né? Então tem a parte de baixo de Alvorada, a parte de cima que é de Gravataí a Sapucaia. Colocar 2 praças é uma opção, né? Você acaba reduzindo o TCP, em vez de ter um TCP único de 40 quilômetros na praça de Alvorada, você divide por 2 e tem 2 TCPs de 20 quilômetros. Então, você consegue reduzir a tarifa de 7,42 para em torno de 3,90 cada perna, cada lado, né? Então, aí tem um debate de que a 118 foi duplicada na parte de cima, né, e não foi duplicada na parte de baixo, que eles não pagaram o investimento, né? Então, tem toda uma questão política em volta. A gente está estudando ainda. Tem uma outra opção de virar uma concessão patrocinada. Eu acredito que não tem como você tirar o pedágio da 118, botar contraprestação mensal durante 30 anos. Né? É muito difícil fazer um projeto como concessão patrocinada, porque tu tem recurso público investido. A gente vê com mais dificuldade, mas é uma decisão. Né? E tem uma outra opção também, que seria o aporte na concessão. Né? Aporte na concessão, a gente faria uma concessão subsidiada. Né? Uma concessão subsidiada, aí o que a gente teria que fazer? A gente teria que repetir toda a consulta pública, toda a audiência pública e iniciar o processo de novo. Né? Porque para a gente ter um aporte na concessão, a gente vai precisar de uma lei autorizativa. Né? E aí, assim, aí fica para reflexão, será que vale a pena colocar 400 milhões de reais, tá, de recurso do contribuinte para baixar, no máximo, 50 centavos da tarifa? Eu acho que não vale a pena. Né? Você vai botar 400 milhões de reais, e aí a gente está falando aqui do DAIR, que eu falei, na média de orçamento de 300 milhões anos, você vai botar 400 milhões de reais numa concessão para subsidiar, né, 50 centavos na tarifa de todas as praças. Não faz sentido. Né? Então, essa é uma outra questão que a gente coloca, né, que seria uma outra opção. Agora, tirar a praça da 118, cai o projeto inteiro. Né? Cai o projeto inteiro. Por quê? Porque você tem ali a 118, ela interliga na 040. Se a gente tira a 118 do projeto, vai ficar um buraco na concessão.
né? Operacionalmente, não faz sentido eu deixar um buraco de 40 quilômetros na concessão, o cara vai ter que fazer mais uma base de sistema operacional, vai ter custo de operacionais adicionais que não fazem sentido. Tá? Então, assim, beleza, vamos tirar a 118, vamos tirar a 040. Cai o projeto também. Por quê? Porque isso vai representar mais de 40% da receita. O que nós vamos ter que fazer? Recalcular todos os investimentos lá de cima da serra, não vai duplicar 115, não vai, sei lá, triplicar os trechos ali que triplicam na 239. A gente vai ter que refazer todos a lógica de investimentos. Então, trazer um pouco do bloco 1 é isso, né? A gente está com ele indefinido, né? Então, tem essas opções, eu acho que agora está no momento próximo da eleição, provavelmente não tem como publicar esse edital nos próximos 2 meses, não teria viabilidade. Por que não tem viabilidade? A gente precisa de ter 100 dias para recebimento de propósito. Não dá para dar 100 dias, 90 no mínimo, senão não vem ninguém, não dá tempo do cara estudar, né? A empresa tem que ter tempo de estudar. Né? Então, e aí assim, fazer uma mudança radical agora, você vai alterar toda a lógica, você tem que rodar toda a modelagem de novo, né? Tipo, tirei um trecho da concessão, eu vou ter que rodar toda a modelagem, né? E aí vou ter que reprogramar investimentos, provavelmente não vamos conseguir fazer as mesmas obras nos mesmos tempos. Tá? Então, aquele camarada que foi para a audiência pública, consulta pública, ele vai dizer, pô, mas você estava falando em duplicar 118 até Viamão no ano 3. Não vai mais. Né? Se tirar a 118 e a 040, a gente vai ter que refazer o projeto e vamos ter que reconfigurar todo o projeto. Aqui um pouquinho das premissas da modelagem, né? As receitas, acho que já falei muita coisa daqui. Pista dupla. Por que a gente tem a diferenciação de pista dupla e pista simples? Na 287 a gente não tem isso. Por quê? Tem 2 pontos importantes. Primeiro ponto, incentivo para a empresa entregar a obra. Entregou a obra, 30% a mais de receita na tarifa. Claro, proporcional ao segmento homogêneo, aquele percentual que ele tem que entregar. Se é 2 km, é percentual a 2 km. Né? Qual é a outra vantagem também? Aquela comunidade que vai ter a duplicação lá no ano 18, 19, 20, ele não vai pagar a mesma tarifa desde o início da concessão. Ele vai pagar menos 30%. Quando chegar lá no ano 19, que eu vou ter a duplicação, eu aumento a minha receita, eu aumento a minha tarifa de pedágio em 30%. Né? Então, essa também é um outro ponto positivo e que a gente entende que isso é uma forma mais justa, né? Tanto para a empresa correr atrás, entregar a sua obra e aí aumentar a sua tarifa, aumentar a sua receita, tanto para aquele cidadão que vai receber um benefício muito lá na frente, porque o nível de serviço está lá na frente, né? Ele não tem culpa que não tem tantos veículos passando na rodovia, e aí ele vai pagar só lá na frente. A gente tem a receita acessória de 1%, né, da arrecadação das praças de pedágio. A gente sabe que nos projetos do governo federal, isso já nos balanços das empresas está em torno de 4% de receita acessória, mas a gente entende, como é um projeto estadual, é mais conservador botar 1%. Né? Então, aqui é uma forma até de quem está fazendo proposta aí tem um pouquinho a mais de receita que dá para considerar, né, se conseguir viabilizar. A gente tem ali também a tag que dá 5% de desconto, né? Então, quem utiliza a tag ganha 5% de desconto, tanto veículo pesado como leve, né? Depois a gente tem um desconto de usuário frequente, eu vou tentar falar um pouquinho. A questão operacional, ambulância tipo C, guincho, leve, pesado, né? Aí temos também ali a CAPEX, né? Ampliações à base do nível de serviço, investimentos, custo tabela ciclo, né? Aqui é uma dificuldade nossa também, a gente está com a tabela de janeiro de 2020. Prazo de concessão 30 anos, taxa interna de retorno 9,02. Bom, aqui é um pouquinho do desconto do usuário frequente, né? A gente acabou criando uma tabela com a quantidade de viagens. Então, quem ganha isso aqui é só o veículo leve, né? Então, ele tem a quantidade de viagens que ele fizer no mês, ele vai ter até 20% de desconto. Bom, o critério de julgamentos é o menor tarifa, né? Então a gente acabou
quando a gente fez a consulta pública, a gente fez um modelo híbrido, menor tarifa limitada a 25%, depois maior outorga. A gente tomou pau na consulta pública, graças a Deus que a gente mudou, porque deu 1% de desconto. Estariam brigando com um monte de gente aí por nada, né? Então, tivemos ali também, o edital prevê, né, que a cada ponto percentual você coloque um recurso numa conta vinculada para dentro da concessão, né? E acima de 10% você tem que integralizar um pouco mais de capital, né? Integraliza 6,8 milhões de capital a cada ponto percentual acima dos 10%. Isso é uma forma de tentar evitar algumas propostas aventureiras, né, e que não venha trazer benefício para o poder público, né? Então é uma forma de limitar um pouco o desconto. Bom, aqui a conta de ajuste que eu falei, para que ela serve, né? Compensação decorrente do desconto do usuário frequente, recomposição do equilíbrio financeiro da concessão, pagamento de eventuais indenizações. Então, é um dinheiro que fica dentro da concessão, um recurso blindado numa conta escrow, que vai ser utilizado dentro da concessão. A estrutura tarifária, acho que eu já falei tudo. Preservação do equilíbrio financeiro, a gente tem um desconto de reequilíbrio, né? O desconto de reequilíbrio, para que serve? Se a concessionária não entregar a obra, ela vai ser penalizada. Ela tem uma tabela já precificada no contrato que ela vai ser descontada se ela não entregar a duplicação que ela teria que entregar no ano X, né? Da mesma forma, a gente tem o acréscimo de reequilíbrio, que é o fator A. Fator A, se ela antecipar a obra, ela aumenta a sua tarifa. Isso já está precificado no contrato. Tem um fator, antecipei 15 quilômetros, que era do ano 8 para o ano 5. Tem lá, você faz já está padronizado, faz o cálculo automático, não precisa fazer nenhuma questão digamos assim, de conferência, está automático isso, né? A gente tem o estoque de melhorias, que é uma quantidade de obras já precificada no modelo econômico financeiro, que está dentro do contrato, que já tem um percentual discriminado de quanto custa aumentar ou incluir uma passarela, né? A gente tem uma passarela que custa R$1 milhão, isso representa 0,000% da tarifa, então se alguém pedir uma passarela é só incluir e automaticamente aumentar a tarifa. Também temos aqui o fator C, né, que é uma forma de reequilibrar, né, a receita da concessionária. Também temos outra forma de reequilíbrio, que é a recomposição pelo fluxo de caixa marginal. Aí é algo fora do fator A, do fator E, né, e do fator D, então é algo extraordinário. Bom, a revisão ordinária, né, que é feita pela GERG, tem um reajuste, tem os índices de qualidade que influenciam na remuneração, né? Se a concessionária não atender os padrões de qualidade e os indicadores de desempenho, ela não ganha 100% do reajuste, né? A gente tem uma faixa de até 10% que tem um desconto. Então, assim, é basicamente isso. Temos compensações do desconto do usuário frequente, né? O usuário frequente está precificado na modelagem por um percentual, né? Isso vem de todo o estudo de tráfego, pesquisa de origem e destino, né? Então, toda essa questão ela é precificada. A gente conseguiu colocar 2,2 no bloco 3, 2,4 no bloco 2 e 3,2 no bloco 1. Né? Então, isso está precificado na modelagem econômica financeira. Se variar para cima, se extrapolar esses três, né, esses limites, tem um reequilíbrio de contrato, né? Então, isso está bem claro. E aí, aquela conta de ajuste, ela pode fazer esse reequilíbrio. Bom, agradecer aqui, desculpa, acho que eu me estendi demais, aqui o assunto ele é vasto, né? Eu poderia ficar aqui falando até meio-dia, né? Mas agradeço aí, muito obrigado. Bom,
Bom dia, pessoal. A gente agora colocamos aí na tela o QR Code. Então, quem tiver perguntas pode mandar. Em função do que a gente estendeu aqui um pouco tempo para o Rafael poder falar, afinal é um assunto bem complexo e importante aqui para o nosso estado. Então, quem mandar perguntas que a gente não puder responder depois, Rafael, a gente combina o seguinte, a gente manda o WhatsApp e tu responde, já que tu usou o tempo das perguntas, tá? E assim, até pegando um gancho do que o Rafael falou na apresentação dele, nós sempre tivemos, o DAER sempre esteve ao lado aí da Secretaria de Parcerias nessa questão das concessões, por ser sim um tema importante para o Estado. O custo de não termos rodovias duplicadas é muito maior do que o custo que o usuário pagaria para ter essas rodovias duplicadas num curto espaço de tempo. O nosso mapa rodoviário das rodovias duplicadas do Estado é praticamente vazio e a gente precisa evoluir nisso. O modal rodoviário é predominante aqui no Estado e vai continuar sendo por décadas. Então, a gente precisa ter rodovias qualificadas para que a nossa economia fique competitiva. E também, Rafael, aproveitando um outro gancho aí que tu falou, sim, concordo contigo, o DAER continua e continuará sendo importante por muitas décadas, e é muito bom ouvir isso hoje, Rafael. Afinal, hoje, 11 de agosto, nós estamos comemorando o aniversário de 85 anos de existência do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Inclusive, queria convidar vocês, hoje de tarde, às 13h30 aproximadamente, a gente vai fazer um coquetel aqui na frente um coffee break, na verdade, aqui na frente da exposição do DAER 85 anos, e teremos ali uns cupcakes comemorativos aí ao nosso aniversário do DAER, estão todos convidados. Vamos verificar aqui se nós já temos perguntas. Rafael, vamos fazer uma pergunta aqui para ti. Ponto importante nas concessões é que tem que ter um pedágio social que permita a quem precisa do carro e tem até 3 vezes o salário mínimo, um pedágio menor ou um DUF maior que quem tem um carro bom, não? Acho que essa questão, né, de trazer o custo do pedágio, né, como eu falei no início ali, a gente tem um desafio, né, de uma infraestrutura que precisa ser investida. A gente tem uma capacidade de receita, né, e a gente entende, né, que o usuário sim tem a dificuldade de pagamento, né, e se solidariza com isso. Também a gente não consegue, digamos assim, para ter um subsídio para baixar a tarifa, foi aquilo que eu falei, tem que botar dinheiro público, né? E aí botar dinheiro público, eu não sei se todo mundo concordaria de colocar diversos milhões, né, numa concessão para beneficiar um número específico de pessoas. Você não está fazendo um hospital, você não está fazendo uma escola que vai estar beneficiando mais. Sim, e tem, também tem a questão do ISS que o próprio Faustino mencionou aqui. A gente tem, nos 3 blocos, a gente tem o ISS que retorna para os municípios, né? E é em torno de 800 milhões, esses 800 milhões eles vão para as prefeituras, né? Então, é uma forma também de gerar receita para os municípios, né? Então, que é um dinheiro que não existe hoje, porque a EGR não paga ISS, né? E DAER também não. Então, é um dinheiro extra que entra para as prefeituras. Uma outra pergunta, a implantação de uma praça de pedágio na IRS 118, entre Gravataí e Sapucaia, não iria deslocar o tráfego dessa rodovia para a BR-290 e a BR-116? A gente fez algumas simulações ali e assim, tem rotas alternativas, né? Tem rotas alternativas para o tráfego ser desviado, mas isso também já foi calculado na modelagem, né? Então, assim, até uma forma boa de responder, né? Olha, a gente não está travando quem quiser transitar por rotas alternativas, vai ter daqui a pouco o mesmo tempo de viagem, só que vai ter que entrar dentro do município, entrar num monte de ruazinha, fazer volta, né? É uma opção. Para aquele cidadão que entende que vale a pena fazer isso,
é interessante. Agora, talvez, quem vai transportar a carga não faça sentido entrar dentro do município, né, fazer 1000 desvios para conseguir não pagar uma tarifa de pedágio. E uma tarifa de pedágio que a gente está falando aqui, né, se a gente fosse usar só aquela praça única, né, perto de Alvorada, 7,42 teto. Se a gente dividir em duas, seria em torno de R$ 3,90. Vai que tem um desconto, R$ 3,00. R$ 3,00 é um valor que eu entendo que é viável, né? Duplica toda a rodovia da 118, ali da 290 até Viamão no ano 3, é um benefício rápido para o usuário. Quem vai pagar R$ 3,00 vai saber que vai ter esse benefício rápido, né? E também, para o outro lado, né, a gente sabe ali que já a 118 hoje já tem o início dela ali perto de Gravataí, já está no nível DE, né, ali já vai precisar triplicar uns 2 quilômetros, e depois o final lá é mais para o ano 15, 16. Né, então, a gente entende que esse benefício seria interessante, né, um valor que daqui a pouco é palatável, e você vai ter a manutenção por 30 anos, né, e desonera o DAER também, né, para outras demandas, né, a 118 também é uma rodovia com fluxo dos melhores, aí, né, um VDM maior, e eu acho que é uma dor de cabeça menos para o Faustino e para toda a equipe do DAER também, né, então a gente acha que isso aí seria viável, né. Agora, também eu botar 2 praças com preço de R$ 8,00, alguma coisa assim, acho que aí não funcionaria. Certo. Uma outra colocação aqui sobre a apresentação. Pessoal, a apresentação vai ser disponibilizada depois, está no site do evento, então todos vocês terão acesso à apresentação. Eu vou abrir aqui para mais uma pergunta. Temos aqui um comentário também, que já foi colocado na apresentação. Sim, teremos o desconto para o usuário frequente. E uma última pergunta, Rafael, que eu vou colocar aqui para ti. Bom dia, parabéns pela apresentação no Enacor. Considerando a diferença de público no Bloco 1, região metropolitana e Serra, seria possível separar o Bloco 1 em 2 blocos? E também uma sugestão para o Bloco 3, de mudar o nome da Praça Farroupilha para Praça Nova Milano. Então, primeira pergunta, Bloco 1, você poderia separar em 2. Tá. E a segunda pergunta, o Bloco 3, mudar o nome da praça. Sim. De Praça Farroupilha para Praça Nova Milano. O nome da praça é irrelevante, tá? Ele é irrelevante. Até eu me lembro, a gente teve discussão com a Cris aí, por que a gente não botou P1, P2, P3, P4, P5, né? Porque acabou que gerou uma discussão gigantesca e eu acho assim, podemos mudar, eu sou favorável a trocar o nome. Eu já digo que eu sou favorável. E com relação a... Qual é que é a outra pergunta mesmo? Dá para separar, mas assim, aumenta bem a tarifa, tá? Aumenta bem. A gente já fez esse cenário. Até quem for lá no site RS Parcerias vai ver lá que tem um relatório de cenários. E aumenta bem a tarifa e acaba que a parte de cima lá da Serra, da 239 para cima, teria que reconfigurar tudo, né? Vai ter que mudar prazo de obra, vai ter que tirar algumas obras, então assim, acaba que fica uma situação pior na nossa visão, mas é possível. Daqui a pouco, né, daria para tirar a 118.040, e aí eu não sei qual é a decisão. Podemos levar como uma pergunta aqui da tua palestra lá para o reestudo que vai ser feito do Bloco 1. Uma sugestão? Sim. Não, é possível fazer. Agora, não sei se vai ficar nas mesmas condições, provavelmente não, né? E aí talvez não seja tão atrativo, né? E aquela questão, tirar 118 do projeto, né? Aí é uma questão, fica com o DAER, né? A 040 ela fica prejudicada, provavelmente teria que voltar para o DAER também, acho que ou ficar com a IGR só aquele pedaço. Então, poderia tentar fazer isso. Bom, pessoal, em função do adiantar da hora, mais perguntas serão enviadas para o nosso palestrante. Obrigado a todos. Deu para ver aqui que foi um público seleto que participou desse tema tão importante e estratégico para o Rio Grande do Sul. Um bom evento a todos.